A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional Terapia Alternativa. Temas: dialogando. Informes: você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Está entrando no ar mais um Espaço da Diferença hoje, nessa sexta-feira 13. Muito boa tarde, amigos, tudo bom? Voltamos a todo vapor. Muito desculpa pela brincadeirinha, mas hoje é sexta-feira 13, com muito orgulho, com muita felicidade aí, apesar da pandemia. Alan Ribeiro, chamo você para nossa cordial boa tarde, Alan, é com você. Muito boa tarde, ouvintes e internautas. Fiquem ligados, porque nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa. Fique com a gente, porque até as 4 da tarde você terá as melhores atrações aqui no programa Espaço da Diferença. Ouça a rádio que é louca por você. Estamos nas plataformas digitais e também no seu computador. Isso aí, tô contigo e não abro. Então vamos agora com nossos informes do dia. Informes. Se ligue. Bom, meu uniforme de hoje... Com o Wellington. Com o Wellington Senado. É com você, Wellington. Boa tarde aos ouvintes internautas. A Câmara dos Deputados aprova o texto base do projeto para a privatização dos Correios. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, o projeto de lei PL 521 e 21, que testa a privatização dos Correios. A proposta encaminhada pelo governo em fevereiro autoriza a exploração de todos os serviços postais pela iniciativa privada. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. Os deputados analisam agora os destaques ao projeto. O relator do projeto, Gil Coutren, republicano NA, apresentou o parecer favorável à privatização da empresa. Entre os pontos, o parecer diz que a empresa de Correios e Telégrafos, SCT, será transformada em uma empresa de economia mista, chamada de Correios do Brasil, e modifica a função da Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, que também será responsável por regular os serviços postais. De acordo com o projeto, as tarifas terão reajustes anuais e poderão ser diferenciadas geograficamente, com base no custo do serviço, nas rendas dos usuários e nos indicadores sociais. Para os serviços de carta, o projeto prevê uma tarefa social para atendimento dos usuários que não tenha condições econômicas de pagar pelo serviço. O relatório determina ainda a exclusividade da nova empresa na operação dos serviços postais pelo prazo de 5 anos e proíbe o fechamento de agências que garantem serviços postais universal em áreas remotas. Esse prazo, segundo o projeto, poderá ser prorrogado. A exclusividade inclui serviços postais como atendimento, coleta, triagem, transporte, distribuição no território nacional e expedição para o exterior de cartas e cartões postais, serviço público de telegramas, atendimento, coleta, triagem, transporte e distribuição no território nacional e expedição para o exterior de correspondências agrupada. O parecer também determina que os trabalhadores da SCT não sejam demitidos pelo período de 18 meses após a privatização. Eles poderão, entretanto, pedir demissão voluntária
até 180 dias após a desestatização. Esse foi meu informe, Wagner. Muito obrigado, Hector. Bom, vamos ao Então, vamos próximo informes. Agora vamos com a Alessandra. Ela tem uma biografia muito importante. É com você, Alessandra. Biografia de Silvio Santos. É um apresentador de televisão, empresário brasileiro, possui mais de 60 anos de carreira. Nasceu em Travessa BTV, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Estreou na televisão em 1962 com o programa Vamos Brincar de Forca, transmitido pela TV Paulista. Posteriormente, a atração se tornaria o programa Silvio Santos. O programa deu destaque ao locutor Lombardi, cujo rosto nunca era visto, ao produtor Roque e aos outros membros da equipe, como o animador Liminha. O Sistema Brasileiro de Televisão é proprietário do conglomerado SBT, inclui empresas como a Liderança Capitalização, administradora da Loteria Telecena, a Jequiti e a TV Alphaville. Então vamos com o Wellington. É com você, Wellington. O ministro da Economia, Paulo Guedes, dá dinheiro a desempregado que pedia ajuda em Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi abordado com um pedinte na saída de um evento em Brasília e deu dinheiro ao homem. As informações são do jornal O Globo. O homem segurava um cartaz em que dizia: "Me ajude, sou deficiente e estou desempregado." Guedes abriu a carteira e deu dinheiro a ele. O ministro havia acabado de sair de uma cerimônia no Ministério da Defesa e teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. O Brasil tem quase 15 milhões de desempregados, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PENAT Contínua, do IBGE. Guedes reage a críticas da reforma. A hipocrisia de se esconder atrás do pobre é uma prática no Brasil, com a crise prolongada no mercado de trabalho durante a pandemia. A taxa de desemprego ficou em 14,7% no trimestre, encerrado em abril, o que significa registrar pela segunda vez o patamar recorde atingido em março, na PENAT Contínua. Esse foi meu informe, Wagner. Muito obrigado, Wellington. De nada. E agora Muito vamos bem. com o informe de quem agora? Alessandra. Cachorro toca a campainha. Tutores do cão chegaram a instalar câmeras de segurança para flagrar quem estava tocando a campainha. Então, ô Wagner, eu tô sabendo Diga. aí que... Eu tô sabendo aí que que a Bandeirantes vai retirar o R.R. Soares e vai colocar o Faustão no ano que vem. Me conta esse babado aí. Pois é, Bandeirantes está negociando um novo horário para o Faustão, para o Fausto Silva, retirando o R.R. Soares de circulação do seu horário matinal para botar o Faustão de segunda a sábado no horário reservado ao horário nobre, de noite. Junto com as novelas da sua rival, né, que agora se tornou uma rival, porque agora a Globo bateu o martelo que tirou o mesmo do ar. Então, o Faustão agora vai ficar na Bandeirantes, de segunda a sábado, no horário ainda que não foi definido ainda, porque estão finalizando os contratos, né? Trocando o horário do R.R. Soares, botando em outro horário, não sei ainda qual vai ser. Nos próximos dias a gente informa direitinho até que dia que vai começar o Faustão e que horário, né? A gente não sabe ainda. Nos próximos
programas vamos ter essa informação. Bom, eu queria dar um informe que é muito importante, gente, um informe, né, que a gente, que foi muito frequente, assim, nos Jogos Olímpicos, né? Simone Biles disputar a final do solo nas Olimpíadas de Tóquio. O time Estados Unidos afirmou que a ginasta ainda definirá se disputa ou não na final marcada para terça-feira, dia 3, né? A equipe de ginástica artística dos Estados Unidos anunciou que Simone Biles desistiu de participar do final do solo da modalidade que seria disputada na segunda, dia 2, né? A decisão foi anunciada depois que a atleta desistiu de competir no salto e nas barras assimétricas. No comunicado divulgado da equipe no Twitter, o time americano afirmou que Simone ainda definirá se disputa a final ou não, que estava marcada para terça-feira, dia 3, e que apoia a decisão da estrela no esporte. Após um desempenho abaixo do esperado no aparelho, a atleta conversou com os técnicos e preferiu ir para a reserva. Simone Biles é um dos grandes símbolos dos Jogos Olímpicos e talvez a atleta com desempenho individual mais esperado, diante de tamanha pressão, ela preferiu resguardar a sua própria identidade. Temos que proteger nossas mentes e corpos. Não é apenas ir lá fazer com que o mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas. No final do dia, somos pessoas. E às vezes temos que dar um passo atrás. Na quinta-feira, dia 29, em suas redes sociais, a atleta afirmou que ainda tem os bloqueios, já que sofreu com isso antes e que demorou, no passado, cerca de 2 ou mais semanas para se livrar do problema. Após a final por equipes, a ginasta afirmou estar com twists, uma espécie de bloqueio mental que pode fazer com que as ginastas percam o controle de seus corpos no ar, e desistiu de participar da prova do individual geral, na qual também era tida como favorita, alegando priorizar sua saúde mental. Uma das principais estrelas dessa Olimpíada, Biles só entrou em ação na capital japonesa durante as classificatórias da ginástica no dia 25 de julho. Mesmo visivelmente nervosa e cometendo pequenos erros, a ginasta garantiu o melhor resultado individual na classificação geral e assegurou no final por aparelho. Simone se retirou da final do solo e decidiu sobre a trave mais tarde nessa semana. De qualquer forma, te apoiamos, Simone, anunciou a entidade. Bom, gente, nós temos que, independente de qualquer profissão, a saúde mental tem que estar acima de tudo, porque acima de tudo, antes de nós estarmos bem com o nosso público, antes de nós estarmos no trabalho, no esporte, em qualquer área da nossa vida, então, essa lição que a Simone Biles nos ensinou, durante os Jogos Olímpicos, com a desistência dela, é que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, cuidar de nós mesmos, para que possamos estar bem. Estando bem com a gente mesmo, a gente vai poder estar bem com o público e a gente vai poder estar bem, não só com a nossa comunidade, não só com o nosso país, mas também com o mundo todo. Então, diante das pressões, a gente tem que estar estruturalmente bem com a gente mesmo e com as pessoas e com o mundo inteiro ao nosso redor. É com essa mesma força que nós vamos agora para os informes esportivos com a nossa repórter Rafaela da Costa. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Revolução. Vamos à rodada 16 e 38 da Série A. Bragantino e Juventude, sábado, 14 de agosto, às 17 horas. Atlético Mineiro e Palmeiras, 14 de agosto, 19 horas. São Paulo e Grêmio, 14 de agosto, 21 horas. Flamengo e Sport Recife, 15 de agosto, domingo às 16 horas. Domingo às 16 horas, Corinthians e Ceará. Bahia e Atlético Goianiense, domingo, 18h15. Cuiabá e Atlético Paranaense, domingo, 18h15. Fortaleza e Santos, domingo, 18h15. Internacional e Fluminense, domingo, 15 de agosto, às 20h30. Chapecoense e América Mineiro, segunda, 16 de agosto, às 20 horas. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Revolução. Rodada 15 de 38, Sport Recife 0, Bragantino 0, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, Palmeiras 2, Fortaleza 3, Cuiabá 1-1 com Bahia, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, América Mineiro 1, Fluminense 0, Santos e Corinthians 0-0, Ceará 0, Atlético Goianiense 0, Flamengo Internacional, Flamengo 0, Internacional 4, Grêmio 2, Chapecoense 1. Não percam, Campeonato Brasileiro Série A. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Revolução. Vamos ao Campeonato Brasileiro Série B. Vamos ao resultado. SC Vitória 0, Vasco 1, Botafogo 2, Ponte Preta 0. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Revolução. Vamos agora às próximas partidas da Série B do Vasco e do Botafogo. Vasco, 10 de agosto de 2021, 21h30, Vasco e Vila Nova. Operário e Botafogo, 12 de agosto de 2021, 21h30. Não percam, Campeonato Brasileiro Série B.
É isso aí, grande Rafael, com os nossos informes Vamos agora trilhando na Rede 2. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Revolução. Trilhando na Rede 2. Essa semana não haverá Trilhando na Rede 2. Hoje, sexta-feira, não terá Trilhando na Rede 2. Mas na sexta-feira, dia 20 de agosto, haverá Trilhando na Rede 2 pelo Google Meet, gratuito, acesso para todos, não perca. Vamos agora para o Você Pode. Você pode! Momento do ouvinte. O ouvinte se ouve e participa do programa Espaço da Diferença. E nós vamos agora com o primeiro áudio, mais uma dica da Glória Chan, representante do Museu de Imagens do Inconsciente. Vamos ouvir o primeiro áudio. Bom dia, aqui é Glória Chan, terapeuta do Museu de Imagens do Inconsciente, e venho novamente falar sobre as PICs, as práticas integrativas complementares em saúde. Vou hoje complementar o que falei semana passada sobre arte-terapia, que é uma forma de linguagem, de comunicação dos conteúdos internos por meio de materiais expressivos. Então hoje eu venho detalhar quais seriam esses materiais expressivos. Seriam um desenho sobre papel, um desenho colorido com giz de cera ou lápis de cor, giz pastel. Podemos usar pintura também. A pintura com tinta acrílica, tinta a óleo, aquarela, e também podemos usar a prática da modelagem, usando barro, que esse pode ser modelado e depois queimado num forno especial e depois pintado também. Podemos usar também recursos mais modernos, como desenho no computador, fotografia, promover algum vídeo. São outras práticas também que podemos utilizar. E utilizar alguns aplicativos no próprio celular de intervenção sobre pinturas fotografadas ou fotos tiradas de alguma pessoa ou de lugares. Então, hoje foi isso que eu trouxe para vocês, como alguns dos materiais possíveis para serem usados como linguagem na arte-terapia. Tenham um bom dia. Aqui foi Glória Chan, do Museu de Imagens do Inconsciente, e volto semana que vem com mais informações sobre as PICs. Boa semana. Muito obrigado, Glória Chan. Então vamos para o Dialogando de hoje. Dialogando! E nós vamos agora para a reprise de uma entrevista que nós tínhamos com o professor Guilherme. Bom, o nosso Dialogando de hoje é com o nosso professor Guilherme, não é isso? Guilherme Barreiro, é isso? Com você, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Me chamo Guilherme Barreto, sou professor de História, atuo no ensino básico, atuo em cursos desde 2012. Bom, espero poder ajudar vocês e os ouvintes aí a tirarem qualquer dúvida, qualquer questão sobre o tema do Dialogando de hoje. Isso. Bom, Alan? Boa tarde, professor Guilherme. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Espaço da Diferença. Muito obrigado. Fique à vontade para responder todas as perguntas que serão feitas agora aqui no programa Espaço da Diferença, no quadro Dialogando. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Vamos lá, quem começa então é o Wellington. Boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Bem-vindo à rádio. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O que você acha sobre a ditadura? Bom, só para esclarecer uma coisa, a gente tem 2 períodos de ditadura na história do Brasil. O Brasil é um país que a gente pode considerar que não é um país com uma tradição democrática tão forte quanto outros vizinhos. Até porque isso vem um pouco da nossa independência. Quando a gente se torna independente, a gente se torna uma monarquia, enquanto outros países se tornaram repúblicas, estabelecendo democracias desde o iniciozinho do século XIX, década de 1810, 1820. Bom, só para diferenciar, a gente tem 2 períodos de ditadura no Brasil. Um durante a Era Vargas, que a gente chama de Estado Novo, que começou em 1937 e foi até 1945. E o outro período de ditadura, que é a ditadura civil-militar, que é a que geralmente a gente faz referência, que a gente se lembra mais, começa em 1964, termina em 1985. Bom, a minha opinião sobre a ditadura é que
Bom, tem uma frase famosa, eu infelizmente não vou saber de cabeça quem é o autor, mas para mim a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Porque a gente não tem como simplesmente abrir mão das nossas liberdades, do nosso direito de escolha, das nossas responsabilidades, e simplesmente achar que outra pessoa pode tomar o poder e levar isso, e levar o país a um lugar melhor, simplesmente porque essa pessoa tenha, sei lá, algum tipo de superioridade ou qualquer tipo de orientação superior a qualquer um de nós. Então, a democracia, ela traz pra gente, para todos nós, esse senso de responsabilidade de que todo o sistema político e, na prática, todo o país depende da gente. E, segundo, ela garante a possibilidade de cobrar, de entender e de participar politicamente para todos nós. Não importa de onde você venha, não importa a sua classe social, não importa a sua orientação política, a democracia garante a todos o direito de participação na vida pública e na vida política do país. Então, eu sou independente da ditadura e independente da democracia, eu sempre sou favorável à democracia. Obrigado, professor. Bom, eu tenho uma pergunta. Primeiro, nosso tema de hoje, né, sobre... golpe de 1964. O que aconteceu, os progressos e regressos na época. É isso aí, Alan. Obrigado. Bom, deu uma pequena picotada, mas se eu entendi direito, só para confirmar, é sobre o que levou ao golpe de 64 e os progressos e regressos do período da ditadura militar. Foi isso mesmo? Beleza. Bom, no Brasil, historicamente, assim, e isso até bem anterior à ditadura de 64, à ditadura civil-militar, sempre que grupos de trabalhadores conseguiam maior acesso à política, maior participação política, maior busca pelos seus direitos, maior espaço dentro da representatividade política do país, sempre se criou um espantalho, como a gente costuma dizer, de que havia uma ameaça comunista no Brasil. Bom, isso aconteceu, por exemplo, na era Vargas. Quando Vargas dá o golpe do Estado Novo, em 1937, ele cria um falso plano de que o comunismo estava próximo de tomar o poder no Brasil. Esse plano fica conhecido como Plano Cohen, um plano que nunca existiu e que, teoricamente, seria, sei lá, os soviéticos tentando tomar o poder no Brasil. Bom, o golpe de 64, ele se ampara muito nessa ideia, nesse fantasma, nesse espantalho do comunismo de que, o Brasil está caminhando para se tornar um país comunista. Bom, esse discurso não vinha de lugar nenhum, vinha de medidas que beneficiavam os trabalhadores que vinham sendo adotadas pela presidência da República do então presidente João Goulart, como, por exemplo, ele tinha anunciado um amplo programa de reforma agrária no Brasil, ou seja, você tirar terras que não eram utilizadas pelos grandes proprietários de terra e ceder essas terras para trabalhadores pobres que não tinham terras. Então, quando você tem medidas que beneficiam os trabalhadores historicamente no país, se constrói essa ideia de que o Brasil está numa ameaça comunista. Bom, a gente viu isso há relativamente pouco tempo atrás. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que os militares em 64, apoiados por diversos setores, por isso que a gente hoje em dia chama mais de ditadura civil-militar, apesar dos militares terem ocupado a presidência da República durante 21 anos, haviam setores da sociedade civil que apoiaram de forma bastante inflexível a presença desses militares no poder. Então você tem setores da mídia, setores empresariais, setores religiosos que mantiveram esse apoio durante o período ditatorial. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Porque se fossem só os militares, eles não conseguiriam ter tomado o poder. E então esse fantasma do comunismo propiciou a possibilidade desses militares apoiados por esses setores tomarem o poder. E foi isso que aconteceu lá no dia 31 de março, 1º de abril de 64. Bom, já sobre avanços e regressos, do ponto de vista econômico, se estabelece que um período ali que foi de 68, 69 até 73, 74 é o chamado período do milagre econômico.
quando a economia do Brasil cresceu, em média, algo entre 8% e 10% ao ano. Então, para muita gente, esse daí foi o grande período da história econômica do Brasil desde a sua independência, quando a gente cresceu de maneira mais acelerada, quando a gente construiu grandes obras como a usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói aqui no Rio de Janeiro, ou foi iniciado o processo de construção da primeira usina nuclear do Brasil em Angra dos Reis. Então, a gente tem aí essas grandes obras. Bom, só que, naturalmente, grandes obras são muito caras. E o Brasil não tinha dinheiro para bancar essas grandes obras. Essas grandes obras, em grande parte, foram financiadas com capital externo através de empréstimos. Então, a gente costuma dizer que, beleza, durante o período do milagre econômico, a economia do Brasil cresceu muito, mas cresceu muito ao custo de uma explosão da dívida externa do Brasil. A gente pegou muitos empréstimos para conseguir realizar essas grandes obras e, bom, essa conta acabou chegando na década perdida, como a gente costuma dizer, sobre a década de 80, porque é uma década de grave crise econômica na história do Brasil. Os anos 80 são, possivelmente, junto com a década com a década que a gente vive hoje, ali de 2010, 2020, os piores momentos da economia do Brasil nos últimos 100 anos. Então, a gente tem ali, então, como ponto positivo, um grande crescimento econômico, e como ponto negativo eu posso falar um monte de coisa. A explosão da dívida externa, a ausência de liberdades individuais em boa parte do período. A gente tem que lembrar que a ditadura militar se caracterizou muito pela censura. A gente tem que entender que falar contra a ditadura no contexto de ditadura é algo impensado. Jornais, revistas tinham matérias, tinham notícias que pudessem ser entendidos como algo negativo contra a ditadura, proibidos de serem impressos nos jornais. Então, a gente tem pessoas que foram mortas, pessoas que desapareceram por serem contra a ditadura militar. Então, a gente tem uma série de fatores negativos que aconteceram, obviamente, ao longo desses 21 anos de ditadura no Brasil. Bom, eu tenho uma pergunta que é muito interessante. Assim, como lidar com diversos tipos de pensamento, não gerar discórdia? Por exemplo, tem gente que, por exemplo, o golpe, a ditadura militar, ela gerou benefícios. Tem gente que, do outro lado, diz que gerou malefícios, né? Dizem que foi bom, dizem que foi ruim. Então eu queria saber como lidar com esses diversos tipos de pensamento, como lidar com essa diversidade de pensamentos. Bom, Alan, ótima pergunta mesmo, e já adianto, se você descobrir como lidar com isso sem gerar discórdia, você me ensina, porque ainda mais num contexto político radicalizado como o que a gente vive hoje, em geral o respeito a essas diferenças de opiniões tem sido cada vez mais deixado de lado. Bom, agora, brincadeiras à parte, eu acho muito difícil quando as opiniões são frontalmente discordantes que não hajam discussões. Essas discussões são naturais. Eu entendo que nem toda discussão é negativa. Eu, enquanto professor, entendo que a partir da discussão a gente constrói o conhecimento. A partir desse diálogo de diferentes pontos de vista, de diferentes ideias, eu consigo entender, de repente, o seu lado e você consegue entender o meu lado. Mas, para isso, eu acho que o grande centro aí que a gente pode, para tentar diminuir um pouco essas discussões, é a ideia de tolerância. Você, por mais que discorde da opinião do outro, você entenda que aquela é a opinião do outro e não necessariamente a sua, que o outro não tem o direito de impor a opinião a você, assim como você não tem o direito de impor a opinião ao outro. Mas, ainda mais sobre temas mais apaixonados, por assim dizer, é muito difícil que não hajam discordâncias muito grandes, discussões muito grandes, e, bom, alguns debates vão ser sempre mais acalorados e, infelizmente, não tem jeito. De que maneira os professores de história falam constantemente sobre política? Então, a gente, enquanto professor de história, a gente tem, na verdade, 3 grandes eixos que a gente acaba trabalhando em sala de aula. A gente trabalha com história cultural, que é quando a gente aborda os aspectos culturais da sociedade. A gente trabalha com história econômico-social, que é quando a gente fala das questões sociais e dos aspectos econômicos em um determinado momento, em um determinado lugar. E o terceiro ponto é a história política. Até porque, apesar de serem 3 eixos diferentes, são 3 eixos muito conectados. Não tem como, por exemplo, a gente falar sobre a economia sem entender a política
política que está por trás daquilo. A gente não tem como entender a política sem entender uma cultura mais ampla de um determinado país. Então, a gente sempre entende que esses três eixos caminham juntos, mas com análises que nem sempre tão interligadas. Mas, em geral, a gente vai falar de política. Seja para apresentar o pensamento político daquele momento, ou o sistema político que está em vigor em um determinado lugar. Não tem jeito. Então, faz parte do próprio estudo da história, o estudo, a discussão, o debate e a apresentação dos pontos de vista políticos. Eu acho que, enquanto professor, a minha responsabilidade com os meus alunos é não impor a minha opinião a eles. Entender que eles podem e devem, em muitos casos, discordar de mim dentro do limite do razoável. Então, a gente vai falar de política, só que sempre dentro de uma lógica de respeito e diversidade dentro do espaço de debate ou de sala de aula. Professor, você acha que o governo atual está na ditadura? Ótima pergunta, e é um tema que muita gente tem se debruçado aí nos últimos tempos. Bom, opinião minha, base no que eu vejo, no que eu estudo, a gente não pode dizer que a gente está numa ditadura. A gente tem instituições que, apesar dos problemas funcionando, a gente tem um Supremo que limita, em muitos casos, as ações do governo, mas eu vejo que a gente tem um Estado que, um governo, sobretudo, que tenta, em alguns momentos, uma lógica de radicalização, de impor a sua vontade, de pouca negociação política, mas que, por conta da atuação dos outros poderes, e aí tanto do poder legislativo quanto do poder judiciário, a gente consegue ter essa limitação das ações do governo. Mesmo que, em alguns casos, o presidente tente jogar setores politicamente alinhados a ele contra essas instituições, tente pressionar usando o seu capital político, eu não considero que hoje a gente esteja numa ditadura. A gente pode estar num momento difícil da nossa democracia, mas eu acho exagerado a gente tratar o atual momento como uma ditadura. Bom, eu tenho uma pergunta. Você acha que na época da ditadura tinha muita censura nas questões das músicas, das pessoas saindo na rua? E você acha qual a sua opinião, que o exército se mantinha a ordem e a disciplina e hoje não tem mais isso? Você acha isso certo? Bom, por partes aqui. A censura foi muito presente na ditadura, porque, como eu disse anteriormente, você não poderia expressar opiniões que fossem contra o governo ou que fossem vistas como prejudiciais ao governo. Como assim? Você tem, por exemplo, uma matéria de jornal que mostra que a economia não vai bem. Essa matéria possivelmente seria censurada, porque a ideia é você construir uma narrativa de que naquele período as coisas estão indo bem. Alguns jornais, algumas revistas começaram a usar artifícios para demonstrar para a população que estavam sendo censurados. Como assim? Se eu não me engano, a Folha de São Paulo começou a colocar receitas de pratos de bolo, de comida, de jantar, em lugares onde as matérias haviam sido censuradas. Outros jornais optaram por simplesmente deixar aquele espaço em branco, para demonstrar assim, aqui deveria haver alguma coisa que o governo não deixou ser publicado. Então, era comum que você tivesse, por exemplo, na parte de economia ou na parte de política, do nada uma receita de bolo. Mas por que isso? Porque ali deveria haver uma matéria que falaria mal do governo, ou sobre alguma atitude do governo, ou sobre algum aspecto daquele governo, e foi proibido pelo governo de ser impresso e de ser distribuído, de ser demonstrado para a população. No caso das músicas, isso fica muito claro. Assim, alguns artistas, sobretudo alguns artistas mais contrários, radicais e de esquerda, foram extremamente censurados durante a ditadura. Eu acho que o exemplo mais clássico é o exemplo do Chico Buarque, aí, um grande artista do Brasil, já ganhou prêmios aqui, já ganhou prêmios em relação às suas músicas e os seus poemas e as suas obras em Portugal também. O Chico Buarque, ele sempre teve muita inteligência e capacidade para formular as suas letras e em muitos casos as críticas que ele tinha ao governo eram críticas implícitas nas letras, não era algo explícito, tipo, esse governo deve ser derrubado. As letras dele não vinham assim, mas ele usava muito jogo de palavras para criticar o governo. Em muitos casos, as pessoas que eram responsáveis por avaliar as obras não conseguiam entender essas críticas do Chico Buarque.
E em muitos casos essas músicas eram permitidas e depois elas eram censuradas. Cálice possivelmente tenha sido o principal exemplo disso. Depois de um tempo, todas as músicas do Chico Buarque eram censuradas, podiam falar sobre qualquer coisa, elas eram censuradas. E aí o Chico Buarque passou a ele criou um codinome, um apelido, para enviar as suas músicas para que elas não fossem censuradas, que era Julinho da Adelaide. As mesmas músicas, quando ele enviava como Chico Buarque, eram censuradas, quando ele enviava como Julinho da Adelaide, eram permitidas. Então, a gente tem que entender que a censura agia, sim, muito fortemente para tentar coibir, para tentar limitar, para tentar impedir qualquer crítica ao governo, qualquer questionamento à política do governo, à economia do governo, aos problemas sociais que haviam durante a ditadura civil-militar. Bom, as eleições vão ser tranquilas por conta da pandemia? Eu acho muito difícil que as eleições sejam tranquilas no Brasil. Acho que desde 2014 a gente não tem nenhuma eleição tranquila aqui. Eu não imagino que no atual contexto, com o atual governo e com o processo de radicalização política que a gente viveu nos últimos anos, de um caminho para opiniões cada vez mais inflexíveis, que as eleições sejam tranquilas. Mas eu espero, na verdade, que elas ocorram dentro do que a gente entende como uma normalidade democrática, que são as pessoas indo votar, tendo seu direito de voto permitido, e o resultado, independente de qual seja, sendo aceito pelos candidatos envolvidos na disputa eleitoral. Bom, eu tenho mais uma... Fala lá. Tem mais uma pergunta fácil. A pergunta é a seguinte. A próxima pergunta é a seguinte. Teve ditadura em outros países e como foi? Sim, houveram ditaduras. Ainda hoje existem ditaduras em alguns países. Mas falando aqui dos nossos vizinhos, praticamente todos tiveram um período ditatorial na América Latina. A gente pode falar de ditadura no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile. E, bom, cada um com as suas particularidades. Acho que possivelmente a ditadura mais famosa fora do Brasil, aqui na América Latina, tenha sido a ditadura chilena, comandada pelo general Augusto Pinochet. Uma ditadura que foi menor do ponto de vista de período do que a ditadura brasileira. A nossa ditadura durou 21 anos, a ditadura chilena durou bem menos tempo do que isso, mas uma ditadura que teve um processo de perseguição muito mais brutal do que o processo brasileiro. Muita gente morreu, muita gente foi perseguida, muita gente foi assassinada no Chile durante esse período. E um processo que é interessante é que, diferente do que aconteceu no Brasil, em muitos países, a ditadura foi personalizada, ou seja, você teve um ditador. No Chile, por exemplo, a gente tem lá a figura do general Augusto Pinochet. Isso facilita a gente ter a compreensão de que, isso aqui é uma ditadura. A gente tem alguém que ficou no poder por mais tempo do que devia, impondo a sua vontade à população. Inclusive, pelo fato do Brasil ter tido uma troca de governantes durante a ditadura, isso dá um argumento para muita gente que aqui não teve ditadura, aqui o presidente ficou no poder por 4 anos e depois saiu. Tudo bem, só que esse presidente que ficou no poder por 4 anos, 6 anos, não importa, e depois saiu, não foi eleito pela população. Não fomos nós, não foram os nossos pais, os nossos avós que elegeram aqueles presidentes. O presidente do Brasil durante a ditadura era escolhido por uma junta militar. Eram os próprios militares, os oficiais, os generais, que escolhiam quem assumiria o governo a partir daquele momento. Então, cada ditadura, na prática, se adaptou à realidade política, à realidade social dos países dentro desse contexto. Às vezes de uma forma mais repressiva, às vezes quase com uma justificativa democrática de que não, as eleições para prefeito, para governador continuam sendo mantidas, como foi o caso do Brasil, mas cada ditadura aconteceu ali dentro das suas possibilidades e das possibilidades de cada um desses países nesse contexto. Eu tenho uma pequena dúvida aqui. Obrigado. Eu confundo muito com o caso do Hitler. O Hitler foi um ditador, né? O caso do Holocausto foi só uma guerra. Então, sim, a gente pode dizer que o Hitler foi um ditador. Mas ele foi escolhido ele foi eleito primeiro-ministro, tudo bem. Ele foi escolhido pelos seus pares ali, pelos representantes, como alguém que deveria governar a Alemanha, mas depois de um tempo ele toma o poder e ele assume o poder quase com uma ideia, com uma concepção de poder total. Então, Guilherme, então você está dizendo que uma democracia
democracia pode se tornar uma ditadura? Pode. Um governante pode ser eleito pela população e dar o que a gente chama de autogolpe, que é você, apesar de ter sido eleito, você toma o poder para que você não seja retirado do poder no tempo que você deveria sair. Então, foi o que aconteceu com Hitler, por exemplo, na Alemanha, foi o que aconteceu com Mussolini na Itália, foi o que aconteceu com Vargas aqui no Brasil. São casos de autogolpe. E sim, a gente pode considerar que a Alemanha foi uma ditadura durante o governo do Hitler, que inclusive é chamado de Terceiro Reich, né? Seria o terceiro império alemão a partir ali da tomada do poder pelo Hitler. Muito obrigado. Alguém tem mais uma pergunta? Alain? Professor, você já sofreu censura? Ótima pergunta. Particularmente não, eu nunca sofri censura ou nenhum tipo de cerceamento, de limitação às minhas ideias, opiniões, aulas ou posturas dentro do ambiente escolar. Mas a minha noiva, por exemplo, numa escola que ela trabalhava, ela já foi chamada a atenção, não foi censurada, proibida, mas ela já foi chamada a atenção por ir com uma camisa que fazia referência à vereadora do Rio de Janeiro assassinada, Marielle Franco, quando ela foi dar aula um dia sobre questão racial, questão de gênero, alguma coisa do tipo. E aí ela usou uma camisa que fazia referência ao assassinato da vereadora Marielle e ela foi repreendida pela direção da escola que ela trabalhava. Então esse é o caso mais próximo que eu conheço de alguém que teve algum tipo de repreensão ou qualquer coisa do tipo relacionado a uma postura ou um posicionamento ou algo que fizesse referência política dentro do ambiente escolar. Bom, nós vamos agora para a pergunta da Rafaela, que vai fazer mais uma pergunta. Rafaela, é com você. Vamos lá, vou fazer a pergunta dela, posso fazer? Pode. A pergunta que ela fez é a seguinte, o que fazer através do... a pergunta que ela deixou é a seguinte, o que fazer através do voto para que o povo venha manter a democracia? Ótima pergunta. Bom, a democracia, eu acho que o primeiro compromisso que o povo deve ter é de eleger representantes comprometidos com a democracia, que não tenham atitudes, ações, falas e procedimentos que atentem contra a democracia. Acho que esse daí é o primeiro posicionamento importante. E eu acho que um segundo e muito complementar é a gente ter sempre a ideia de que a democracia é construída não simplesmente pelos políticos, mas por todos nós. Então, se em algum momento a gente entender que a democracia está sob ataque ou está sob risco, que a gente se posicione de maneira firme e inflexível para que a gente defenda esse direito que foi conquistado depois de tanta luta, de tanto sangue, de tanta dor, que é o direito de estarmos vivendo em uma democracia. Então, que a gente se posicione politicamente, que a gente proteste pela democracia, que a gente lute por ela, para que ela seja mantida sempre no nosso país. Óbvio que a gente, num contexto de pandemia, é muito mais difícil, sei lá, ir pra rua, fazer manifestação, qualquer coisa do tipo. Mas que a gente use os mecanismos que a gente tem hoje de pressão para que a gente sempre mantenha o nosso país dentro de uma ordem democrática mais ou menos possível aí nesse contexto. Bom, a você muito obrigado, Guilherme, pela sua entrevista. Adorei tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo sempre à Rádio Revolução. O dia que a gente voltar ao vivo, participa da gente com a gente na rádio. Vai ser muito legal. Claro, um prazer. Grande prazer vocês terem me convidado, estou muito feliz de estar aqui, foi ótimo para mim também e que, bom, sempre que eu puder ser útil, que eu puder ajudar, que eu puder dar aí meu espetáculo de história, só chamar que estou por aí. Então uma salva de palmas para você, Guilherme. Boca Livre! Boa tarde, galera, aproveita que é de graça, hein? Bom, e no Boca Livre de hoje nós vamos começar com... Nós vamos para a música Lua de Cristal, uma música que eu gostaria aqui de dizer, uma música que nos dá essa esperança, né, de dias melhores. É uma música que nos fortalece, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos agora com Lua de Cristal. E juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis.
É isso aí! E vocês acabaram de ouvir Lua de Cristal aqui no programa Espaço da Diferença. Bom, com mais uma sexta-feira 13, despedimos ao nosso programa de hoje. Até semana que vem. Alan Ribeiro, as suas despedidas. Bom, eu já tô até ficando com medo, mas tudo pela sua companhia, pela sua audiência. Bom, muito obrigado e até o próximo programa. Até a próxima, gente. Fique com Deus. Bom, fique com Deus. Até amanhã, até semana. Bom, até amanhã, gente. Bom descanso pra vocês. Bom final de semana. Tchau para todos. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.